O governo Bolsonaro incinerou, botou fogo, queimou quase 2 milhões de doses da vacina AstraZeneca. Isso aconteceu no ano passado, a informação só veio à tona agora. Ana, é uma responsabilidade tremenda, né? Uma incompetência brutal, né? Mas a gente tem que ser justo com os fatos. Essa vacina, ou essas doses, né? Elas foram doadas pelos Estados Unidos. E aí é aquele tipo de doação, né, Ana? Você sabe como é que funciona esse tipo de coisa? Hein? Tá para vencer? Tá para vencer, você doa. Tava para vencer, doaram. Aí o que o governo brasileiro tinha que fazer, Ana? Tinha que pegar e distribuir correndo. Correndo, tá faltando, porra, tá maluco? E, Ana, a gente tinha todas as condições para distribuir bem rápido. Sabe por quê? Porque tinha passado pelo Ministério da Saúde um general do Exército especialista em logística. O melhor homem do Brasil para levar uma coisa de um lugar ao outro tinha sido o ministro da Saúde um pouquinho antes. Então ele deve ter deixado esse know-how lá, né? Claro, teve aquele acidente, né? Que ele mandou a vacina do Amapá para o Amazonas, do Amazonas para o Amapá. Mas também eram só mais aí 1 milhão de doses, alguma coisa assim. Então também não fazia muita diferença, né? Quem está trazendo essas informações é o UOL. Procura lá a reportagem do Carlos Madeiro, vai ter muito mais coisa. Aqui a gente vai para o UOL, mas para ficar com o comentário do Dr. Gonçalo Vecina, que foi um presidente da Anvisa, lá atrás. Comenta a saúde pública no Brasil, acompanha esse cenário. E é uma figura que eu amo ouvir o homem falar. Uma vez perguntaram assim para ele, o Dr. Gonçalo, aquele tal de Onyx Lorenzoni, disse que isolamento social não adianta porque mosquito não faz lockdown. E mosquito vai sair por aí levando Covid para todo lado. E o Gonçalo respondeu assim: esta é a figura acabada de um idiota. Eu tenho uma biografia. Não queria comentar o caso, de tão ridículo que era. Esse era o Gonçalo. O que ele tem a dizer sobre as vacinas queimadas? Tudo isso, doutor Vecina, onde está o erro aí dessa história? O erro dessa história está na governança, no planejamento, na gestão do Ministério da Saúde. É aí que está o erro. Não tenho a menor dúvida disso. E essas 1.900.000 doses, um pouco menos, 1.700.000 doses que venceram e tiveram que ser incineradas, como já mencionou o Madeiro aqui, é um pedaço da história. Tem mais vacina perdida aí. Eu não tenho provas disso, mas tenho notícia disso. Tem mais vacinas perdidas nesse final de ano. E é um problema de governança, não tenho a menor dúvida sobre isso. O Ministério da Saúde agiu de maneira estapafúrdica e essas vacinas não deveriam ter sido encaminhadas para o Brasil. E, em as recebendo, teriam que sofrer um tipo de processo muito mais rápido, muito mais criterioso do que o que foi realizado e que levou ao vencimento das vacinas e a necessidade agora de incinerá-las. Né? Então, foi falta de governança, foi uma queiroguice, mais uma queiroguice, e ele deve pagar por isso. No mínimo, se gastou com o transporte, armazenagem dessas vacinas, algo em torno de R$1 milhão, já que ela foi uma doação da AstraZeneca americana. Mas, e já chegou no Brasil quase vencida. Enfim, falta de governo e uso e abuso do dinheiro público, pelo qual o senhor Queiroga terá que responder. Até tem aqui, ó, do Queiroga, coloca na tela, na reportagem do Madeiro, ele colocou aqui o print aqui da postagem do Queiroga quando ele anunciou a chegada, né? Para divulgar a chegada da vacina, o homem foi bom, né? Comemorando junto, e ele não... Chegou, comemorou, mas não distribuiu, né? Chegou, comemorou, mas não distribuiu. Esse é o superpoder de síntese. Muito obrigado, Fabíola Cidral, doutora Ana. Tá contigo.
é terrível ainda ter que falar disso e lembrar disso tudo, enfim. Mas fala-se muito de incompetência nesse caso, sim, né? Incompetência do Queiroga, a incompetência do governo Bolsonaro, e é muito mais do que isso, muito mais do que incompetência. A não distribuição de vacinas no governo Bolsonaro era um projeto, foi intencional. Eles não queriam vacinar as pessoas, eles fizeram de tudo, protelar e deixar estragar, e criar confusão, e dizer que vacina alterava o DNA, e tudo isso é projeto ideológico, né? Um projeto de morte, basicamente. Então, a perda dessas vacinas, ela não é só uma tragédia, assim, resultado de uma bobalice, de uma atrapalhada. Ela é resultado de um genocídio. É só mais uma parte disso. Quantas pessoas não morreram porque não puderam tomar essa vacina? Quantas pessoas não morreram porque atrasaram as vacinas? A gente falava agora há pouco de CPI, e é importante pensar nisso também. A CPI da Covid, ela teve uma função, eu sei que a gente, né, brinca e fala da cobertura, das gritarias, das coisas todas, mas ela teve uma função importantíssima, que foi pautar a necessidade de levar a pandemia a sério nesse país, e especialmente em relação à compra de vacinas, e expor isso daí. E nisso tem uma diferença fundamental, né, da CPI da Covid ali, para uma eventual CPI desculpa, eu estou embaralhando os assuntos, mas uma eventual CPI do 8 de janeiro. A CPI do 8 de janeiro seria uma CPI investigativa de uma coisa que aconteceu e que tem outras instâncias para verificar. E a CPI da Covid tinha uma premência, assim, muito, muito intensa mesmo, né? Enfim, é isso. Se você nunca precisou dos serviços de uma demolidora, talvez você não saiba o quanto esse mercado evoluiu nos últimos anos. Explosões, por exemplo, são coisa do passado. O material é caro e a mão de obra consome muito tempo. Existem soluções mais modernas e a Braskem é líder nesse mercado. Com sua técnica revolucionária, a Braskem executa seus trabalhos de demolição de maneira sustentável. Com a técnica Braskem de demolição, uma camada de solo é retirada debaixo da construção, de maneira precisa e eficiente, sem explosões, sem sujeira e sem barulho. A Braskem Demolições tem tradição e experiência no mercado. Apenas em Maceió, Alagoas, a empresa já executou mais de 30 mil demolições. Por favor, pesquise e descubra a satisfação dos clientes da Braskem. Braskem, ninguém denuncia porque ela anuncia. O produtor de conteúdo adverte: a referida empresa obviamente não patrocina esse vídeo e, por responsabilidade jurídica, somos obrigados a explicar a piada, estragando toda a graça que a mesma eventualmente pudesse ter. Pela sua compreensão, o nosso muito obrigado. A mesma é foda, né? Texto jurídico.